quem é você. Então, é fundamental no nosso meio evangélico, ou para qualquer pessoa interessada, adquirir esse conhecimento do hebraico. Nós vamos prosseguir o nosso estudo na nossa apostila. Pastor Levi, agora eu preciso do auxílio para passar para a tela a apostila. Ah. Bom, você tem aí no seu computador, está aparecendo diversos botões na parte inferior. Aí tem o terceiro botão da esquerda para a direita, ele tem a mensagem compartilhar tela. Certo. Aí você pode clicar nele, aí ele vai te aparecer se você quer uma guia do Chrome, uma janela. Aí você escolhe uma janela Janela. e escolhe, aí já vai aparecer a apostila de hebraico que você está com ela aberta. Aí dá um clique nela e clica em compartilhar. Já está aparecendo? Já está aparecendo. Para mim também. Eu já estou gravando, tá ok? Certo. Então aqui eu posso acompanhar pela apostila. Está aparecendo aí, né? E sim, já está aparecendo a letra Aleph e o valor dela. Isso. Então, podemos acompanhar por aqui e dar prosseguimento, que eu gosto muito de repetir essa parte do alfabeto, de praticar leitura, para os alunos irem se habituando. Pode haver diferença no nível de conhecimento de algum aluno, talvez que seja a primeira vez, ou outros que já tenham algum conhecimento, mas é importante isso aqui, fazer essa leitura do alfabeto, como a gente aprendeu no português, A, B, C, D, E, F, e acaba gravando. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Sadei, Kof, Resh, Shin, Sin, Tav. As letras do alfabeto. E para a aula de hoje, além de já vimos as consoantes, só reiterando que no hebraico, oficialmente, o alfabeto é composto por consoantes. E a gente, como brasileiro, estranha onde estão as vogais. As vogais, originalmente, como o alfabeto só tem consoantes, as vogais apareciam pela prática da língua. E às vezes eles usavam algumas consoantes do alfabeto para fazer o papel de vogal, até que os estudiosos judeus chamados de maçoretas criaram um sistema. Eles foram aos poucos criando um sistema de vocalização, de criar alguns sinais que estão aqui nesse quadro, ó, sinais vocálicos. Então, dentro do judaísmo mesmo, alguns estudiosos criaram um sistema para suprir os sons das vogais e facilitar as pessoas que não tinham muita prática com a língua. Às vezes, um judeu que vivia fora de Israel, em outros países, e adquiria outras línguas e precisava ter um conhecimento, ou outras pessoas de fora que queriam entender o hebraico. Porque o hebraico, até hoje, em Israel, no dia a dia, eles usam sem a vocalização. É só a consoante e a pessoa lê aquilo por conhecimento, por prática da língua mesmo. Mas nós vamos aprender os sinais vocálicos, né, para o estudante, isso é necessário para começar, e nós vamos ver aqui as vogais, como nós temos no português, A, E, I, O, U. Exatamente as vogais A, E, I, O, U. No hebraico
são sinais, não são consoantes oficiais do alfabeto. São sinais criados para suprir esses sons graficamente. Temos aqui, por exemplo, eu coloquei esse quadro da apostila, sinais vocálicos. Então, coloquei, lembrando que o hebraico é da direita para a esquerda, coloquei o sinal apoiado numa consoante, porque o sinal não funciona sozinho. Por exemplo, eu quero dizer A em hebraico. Eu não tenho como só colocar o sinal vocálico, né, o sinal massorético, na linha, escrever no caderno só um A. Eu preciso colocar o sinal apoiado numa consoante. Eu usei aqui, até por questão do programa de hebraico, para ficar mais fácil, eu usei essa letra beit só para compor a sílaba. Aí, neste caso, esse tracinho aqui debaixo da letra é o que dá o som do A. Ele é o que forma esse som do A. Aqui tem a consoante beit, e esse tracinho embaixo dela chama-se patar. Cada sinal desse tem um nome e tem o seu significado. O nome do sinal é patar, representa a vogal A. E transliterado para o português, A. Alguns sistemas de transliteração, nós já dizemos isso na aula anterior, são mais complexos, coloca o A com acento, com um sinal do latim para dizer que o A é longo e A breve. No nosso caso aqui, na nossa apostila, eu tentei simplificar isso e não vamos estabelecer essa diferença de A longo, A breve. Pode ver que eu transliterei, ó, patar, um tracinho embaixo da letra, tem som de A, transliterado como A. O segundo aqui é o kamatz, parece uma letra T, colocada debaixo da consoante. E o som é A também. Oficialmente, essa primeira é chamada um A breve, e a segunda é um A longo. Mas, como eu disse, eu não quis fazer essa diferença aqui, colocar acento, nada disso. É para simplificar a nossa transliteração. Assim, tem essa forma de dizer A, tem essa forma, um tracinho só, essa marquinha que parece um T, colocado debaixo da consoante, também dá um som do A. A segunda vogal é o E, parece esse cachinho de uva, né? Chama-se tegol, esses 3 pontinhos debaixo da consoante. Equivale à letra E do português. Hoje em dia, o judeu pronuncia esse som mais fechado. A gente ouve judeu pronunciando, é mais como E. Mas para o nosso estudo aqui, vamos ver o segol, letra E, colocado também debaixo da consoante. Eu coloquei essa consoante aqui para efeito didático. Pode ser qualquer uma delas. A letra E vai... Tanto a letra A como a letra E vão ficar debaixo da consoante. A segunda forma da letra E é o teire. Tem 2 formas. Esses 2 pontos, ou seja, se coloca 3 pontos de baixo, é o E, e 2 pontos também tem som de E. Teire. Outra forma que ele pode aparecer é com os 2 pontos mais um iode do lado esquerdo da consoante. Aí ele vai dar esse som de E ou EI. Dá som do E ou EI para nós no português. Tseire, a vogal tseire. Agora a vogal I também tem forma breve, que está aqui, e forma longa.
Na prática, o aluno pode perguntar, então o I breve é mais curto? Possivelmente, nos tempos antigos, havia alguma diferença. Hoje em dia, nós não temos como estabelecer essa diferença de pronunciar o I mais breve e mais longo. Não temos como fazer isso hoje em dia. Na fala na fala, isso não acontece. Acaba saindo o som de I mesmo. Tanto faz se ele é chamado Hirik Katan. Katan quer dizer pequeno. Ou seja, é um I breve. E Hirik Gadol. Gadol é grande. Katan, pequeno. Gadol, grande. Vamos ouvir isso aqui muitas vezes nas nossas aulas. Katan, pequeno. Gadol, grande. Ou seja, a vogal I é um pontinho debaixo da consoante. É bem fácil. Colocou um pontinho debaixo, deu som de I. Se eu colocar o pontinho e mais um iode à esquerda, é som de I também. E é muito frequente na escrita. O Hirik Gadol. O som é I mesmo. A próxima consoante é o Rolam. Também tem essas duas formas aqui. Um ponto no alto à esquerda. Veja que ele está ali no alto da consoante, à esquerda. É som de O, Rolam. Rolam é o som do O. Um pontinho no alto da consoante do lado esquerdo. E a outra forma de fazer o O é o Rolam Vav. Porque além de ter o Rolam, ele tem um Vav junto com ele. Ou seja, aparece a letra Vav e o ponto está no alto. Esse aqui também é som de O, Rolam. Então, mais o detalhe do hebraico. A gente no português está muito acostumado a ler a letra, ler uma palavra da esquerda para a direita. Escreve a palavra na linha do caderno, na folha, e vai lendo uma letra ao lado da outra. No hebraico, porém, nós temos que ter essa habilidade de olhar para a palavra, ler a consoante, ler a vogal embaixo ou ler a vogal em cima, a vogal ao lado esquerdo, e assim vai, né? É a prática mesmo. É só a prática. Veja que essa vogal não está embaixo, está do lado. Entra ao lado esquerdo da consoante. Rolam. E a vogal U tem essas duas formas aqui também. É o U breve, esses três pontinhos inclinados, U breve, e esse U que parece o O. A diferença é que no O o ponto está em cima e aqui está dentro do VAV. O ponto dentro do VAV é U. Esse breve aqui, que esses três pontinhos inclinados, chama-se kubutz. E o O, chamado o longo é o shuruk. Interessante, em Israel existe aquele tipo de comunidade, né, como uma pequena cidade, como um bairro, eles chamam de kibbutz. E a palavra kibbutz para eles quer dizer reunião, daí eles formam aquelas comunidades, as pessoas convivem ali, produzem seus alimentos, plantação, seu comércio e convivem em comunidade ali, é o kibbutz lá em Israel. Muito comum esse tipo de habitação de comunidade, é o kibbutz, reunião. E esse kibbutz é uma reunião, realmente são três pontinhos reunidos ali debaixo da consoante. Som de U. E o churuk também som de U. Aqui não tem mistério nenhum. Vamos repetir o som das vogais A, E, I, O, U. No hebraico fica um pouquinho mais complicado, porque tem sinais diferentes. O que seria só A, E, I, O, U, são 5 vogais, aqui se desdobram por causa dos sinais.
Os sons são 5. A, E, I, O, U. São 5 sons, mas pelo desenho, pelo sinal gráfico, pelo sinal maçorético, tem um quadro mais amplo e a gente vai pegando prática mesmo, na leitura, na escrita, para identificar. Antes de ler todos eles, só o detalhe. O aluno pode perguntar, mas professor, como é que eu vou fazer? Eu quero escrever um nome, uma palavra. Qual o sinal que eu vou colocar? É o patar para dizer o A ou é o kamat? Nesse caso, se você vai escrever uma palavra hebraica, não tem que se preocupar em, você vai escolher o sinal de acordo com o dicionário. Se na palavra que aparece no dicionário, por exemplo, a palavra bait, casa, vai aparecer com patar. Então vai ser do jeito que está no dicionário, assim como em português. Como eu escrevo homem? Vai pelo dicionário, inicia com H. Como eu escrevo casa? Pelo dicionário a gente vê que casa é com S. C-A-S-A, não é com Z. Assim como no português a gente tem o padrão do dicionário, o hebraico também tem. Que realmente fica difícil saber quando eu vou usar patar, quando eu vou usar kamates. A não ser com a prática mesmo, acaba a gente gravando algumas coisas. Muito bem. Nós vamos ler do jeito que está aqui. Se aqui eu coloquei a consoante de exemplo, que pode ser qualquer outra. Eu coloquei o beit. Se aqui tem um beit e tem um tracinho embaixo, que é o A, eu vou ler BA, ba. Exatamente como em português. BA, ba. Portanto, a leitura dessa sílaba é ba. No caso do kamates, se tem uma letra B, que é o beit, e tem um kamates, que é o A, BA, ba, a mesma coisa, ba. Aqui o segol, som de E. BE, B, ou B. Aqui eu tenho a consoante B mais um tseire com som de E. Eu vou ler como B, ou BEI, B ou BEI, mesma coisa. Aqui tem a consoante B e o pontinho embaixo que é som de I. Então, BI, BI. Do mesmo modo, o pontinho embaixo mais um iode à esquerda aqui é BI, BI. Mesma coisa, BI, BI. Pontinho em cima lá no alto é BO, BO, BO. Ou mais fechado, BO. Do mesmo modo, BO, com o Roland Vav, o som de O, BO. Os 3 pontinhos embaixo, som de U, BU. Ou com o Shuruk, da som de U também, BU. O som é o mesmo. Ba, be, bi, bobu. O resumo é esse, ba, be, bi, bobu. Só dá mais trabalho para escrever porque tem os sinais gráficos diferentes. Mas o resumo é esse, ba, be, bi, bobu. E mesmo que eu substitua a consoante, se eu usar um CAF, por exemplo, vai ser CAC aqui, cocu. Se eu usar um T, tá, te, ti, to, tu, vai ser sempre o som da consoante mais a vogal. Aqui não há dificuldade. Então, como eu vou dizer A, E, I, O, U? O mais prático é só usar um Aleph, porque o Aleph não tem som, e aí eu posso fazer isso. No lugar desse beit eu coloco um Aleph. Aleph não tem som, eu vou ler como A. A, E, I, O, U. É só colocar o Aleph que não tem som nenhum. Muito bem. Queremos passar também um próximo ponto, que é o Shevá. Shevá é um sinal, como já está bem explicado na apostila,
Shevá, sinal vocálico com valor de semivogal. Aí, mais esse detalhe, nós já vimos o quadro das vogais, A, E, I, O, U. E ainda existe o sinal chamado de Shevá, que também tem valor de semivogal. Agora vamos ver aqui. Ele se apresenta de duas formas. O Shevá simples, ele chamado Shevá secante ou mudo, não aparece na transliteração e não é pronunciado. Depois nós vamos ver aqui os exemplos nas palavras. E o Shevá sonoro é pronunciado como um som do E para o português, assim, mais pequenininho, mais curto. Um E mais fraquinho. Então vamos ver isso aqui nos exemplos. Eu coloquei esse quadro na apostila. A forma, sempre da direita para a esquerda, a forma está do lado direito, o nome dele e a transliteração aqui do lado esquerdo, sempre começando pelo hebraico na direita. A mesma consoante B, e peguei aqui o Shevá. O Shevá é o formato dele. São 2 pontos debaixo da consoante. Como está aqui nessa explicação, esses 2 pontos de baixo podem funcionar como sem som nenhum, é só uma espécie de um freio, e vai ser pronunciado somente a consoante, ou ele vai ser pronunciado como um pequeno E. Isso aqui também é só na prática mesmo, que a gente vai ver na leitura das palavras. Ele pode ter um som mudo, B. Vou só pronunciar o B mesmo. Outras formas do Shevá, além da forma básica dele, que é essa aqui, 2 pontos debaixo da consoante. É o chamado Shevá simples. Eu posso transliterar, quando for colocar isso no português, eu posso transliterar assim, eu coloco um B pequenininho, um E pequenininho ao lado do B. No decorrer das aulas, os alunos vão acompanhar isso na apostila, a transliteração de algumas palavras. Nós vamos colocar as palavras no hebraico, vai aparecer isso aqui, esse E pequenininho, do lado da consoante. Ou então não vai aparecer nada, vai aparecer só o B mudo mesmo. A segunda forma do Shevá, ele é composto. Olha como é a riqueza do hebraico para dar conta dessas variações de som das vogais. O Shevá simples, só 2 pontos. Mas esse Shevá pode aparecer composto. Shevá composto de patar, quer dizer, é um Shevá e um patar do lado dele, é um Shevá composto com um patar. E ele vai dar o som de A. Aí na transliteração eu vou colocar esse A pequenininho aqui do lado do B. Ba. Na prática vai dar som de A mesmo. Outro Shevá composto é o de Segol. E fica muito engraçadinho isso aqui, eu gosto de chamar isso de cachinho de uva. Gramaticalmente, o professor não pode fazer isso, mas para facilitar o nosso entendimento, a gente é brasileiro, então, para facilitar, eu coloco esse Shevá composto de Segol, fica bem engraçadinho debaixo da letra, da consoante, e vai dar som de E, B. Aí vamos colocar como um E pequenininho ali em cima. Por exemplo, a palavra Elohim, Deus. Quantas vezes nós usamos, né, nas igrejas, na letra de muitas músicas que cantamos nas igrejas, nas orações. Quantas vezes aparece Elohim, que é uma palavra fundamental na Bíblia, e sabemos que traduz como Deus. Elohim, Deus. E essa palavra Elohim, como começa com Elohim. Nesse caso, a vogal é essa aqui. É o Shevá composto de Segol. Elohim.
Continuando aqui o quadro do Shevá, tem outra forma, que é o Shevá composto de Kamatz Katan. Esse aqui é a chamada pegadinha do hebraico, porque nós já vimos que o Kamatz, que parece um Tzinho, é som de A. Aí eu chamo isso de uma pegadinha para enganar a gente que é estrangeiro, não está acostumado com hebraico. Esse Kamatz Katan não tem som de A, tem som de O. Aí entra uma exceção. Ou seja, se eu vou ler essa sílaba aqui, eu não vou ler como Ba. Eu vou ler como Bo. Muito bem. Vamos repetir aqui o quadro do Shevá. Ele pode ser o Shevá simples, só 2 pontos. E se o aluno ver 2 pontos assim, debaixo da consoante, já sabe que é um Shevá simples. E ele poderá ficar sem som, um B mudo mesmo, ou poderá ter um som de um E bem pequenininho. O Shevá composto de patá, som de A, Ba. Shevá composto de segol, B. Shevá composto do Kamatz Katan, vai dar som de Bo. Vou dar um exemplo desse O aqui. A palavra Oniá, em hebraico, quer dizer navio, exatamente o que nós temos hoje, a palavra navio. E começa assim, com Oniá. Esse O do começo, no hebraico, é esse Kamatz Katan, Oniá, com som de O. Muito bem. Eu quero ver aqui alguns exemplos de palavras. Eu vou mostrar aqui para os alunos alguns exemplos de palavras para a gente começar a fazer. Vou passar para a tela aqui. Fazer leituras. Eu vou mostrar pela câmera para os alunos acompanharem. Eu não sei se para vocês aí está aparecendo. Pastor Levi. Levanta um pouquinho, isso, e afasta um pouco. Afastar. Isso, agora levanta mais um pouco. Isso, agora está dando para ver bem. Está dando para ver bem. Isso agora para a gente fazer uma prática de leitura. E aí os alunos podem acompanhar. Da direita para a esquerda, aquilo que eu disse, né? Olha como é uma manobra para ler uma palavra no hebraico. O aluno vai ler a consoante, lê a vogal que está embaixo e depois lê a outra consoante que está à esquerda. Viu? Ele lê para baixo e lê para o lado. Mas é assim mesmo, é a alfabetização. Nós estamos começando no hebraico. É o que eu disse. No português a gente lê para o lado, né? Lê da esquerda para a direita, uma letra do lado da outra. Mas no hebraico tem essa manobra, tem essa habilidade aqui de ver qual é a vogal. A primeira consoante aqui é o B. Embaixo temos o sinal chamado patar, que é o A. E a última que está aqui é o Tav. Levanta um pouquinho, que abaixou, está subindo. Afasta um pouco. Isso, agora está bom. Então temos aqui B, A, T. Tav é T, B, A, T. Bat. Agora a gente começa a ver que não é difícil, porque junta o som da consoante, monta a palavra e lê.
como se faz no português. B-A-T, bate. E bate significa filha. Bate é filha. Uma palavra que aparece muito na Bíblia. Bate, filha. B-A-T, bate. Vamos fazer mais uma leitura. Está bem posicionado? Está sim. Temos aqui mais uma palavrinha curta. Estou pegando palavras mais simples para iniciar mesmo. A primeira letra é o Gimel. Gimel é o G, igual garrafa, gato. Então, Gimel, o patar aqui embaixo, que é o som do A, e esse quadradinho, lembra que eu falei que é o mem sofite, é o M quadradinho, é o que aparece no final da palavra. Veja, aqui ele está no final da palavra. G-A-M, GAM. Como eu disse também na aula inicial, o M no final, aqui no Brasil, o brasileiro pronuncia de uma maneira frouxa, né? GAM, GAM. Mas no hebraico ele tem que ser pronunciado, junta os lábios para pronunciar GAM. Junta os lábios para pronunciar o M, GAM. G-A-M, GAM. E essa palavra GAM, no hebraico, quer dizer também. É a palavra que a gente usa a qualquer hora, né? Também. GAM, também. Agora vamos ver a próxima palavra. Professor Mauro, Sim? antes de passar para a próxima palavra, o Benil, ele levantou a mão para fazer uma pergunta. Sim, pode Que fazer. vamos fazer agora, que de repente é relacionada a essa palavra, né? É, isso. Pode falar. Paz do Senhor. Pode No caso aí, você mostrou o GAN, eu só não entendi porque o Dagesh, ele ficou ao lado do Gimel. Ah, certo. Aí já Nós deu vamos uma... ver isso no próximo quadro da apostila, que são algumas consoantes, quando estão no começo da palavra, recebem esse daguecho dentro delas. E não muda nada, né? Só porque ela está no começo da palavra ou começo de uma sílaba dentro da palavra. Depois nós vamos ver isso aí. Isso é meio chato para a gente identificar, né? Por quê? Mas são as regras do hebraico, né? Então, mas no som, o gimel é G mesmo, é G, né? G de gato, de garrafa, vai dar a mesma coisa. Mesmo que tire o ponto dele, vai continuar como G. Mas nesse caso aí, esse Dagesh, ele não está se referindo ao sinal maçorético. É apenas uma regra de como está começando a palavra, não é isso? Isso. Algumas consoantes, isso já está aqui no próximo tópico da apostila, né? Já está no próximo tópico aqui. São algumas consoantes que, por regra, elas, quando estão no começo da palavra, têm que receber esse dagueço, esse ponto dentro delas. Mas nós sabemos que algumas delas podem mudar de som. Por exemplo, o beit, se eu tiro o ponto, fica veit, né? Fica V. O gimel não. Nessa palavra gam, o gimel, mesmo que eu tire esse daguecho dentro dele, vai continuar como G. Aí, mas por questão de regra, tem que ter. Por isso que eu coloquei, por exemplo, se o aluno for procurar no dicionário, vai aparecer assim com ele, com esse ponto, com o daguecho dentro dele. Mas não altera o som. É porque eu pensei que, como tem um Gamax Catan, que é aquele Tzinho que o pastor falou, eu falei, pô, o pontinho subiu? Foi o que eu imaginei. Isso, não é com pontinho subiu, não. Ali é a regra da consoante que nós vamos ver daqui a pouco na apostila. É o próximo tópico, só um minutinho.
Vamos ler a próxima palavra. Nós vimos que tem o G, A, M, GAM. Observem agora esta palavra. Gimel, o Kamax é A, e essa compridinha aqui, nós vimos no alfabeto, que é o Nun Sofit, é o N, quando aparece no final de uma palavra. Igual Josué. Josué é filho de Nun. O nome do pai de Josué é Nun, que também é o nome dessa letra, né? Então, é o N. O N final é compridinho, veja que ele passa da linha e fica abaixo da linha normal das consoantes. Nesse caso vai ser G, A, N, GAN. Olha a diferença. GAM, G-A-M, com M de mar, M, GAM, junta os lábios para pronunciar. E GAN, que fica mais nos dentes, né? N, GAN. Essa é a diferença do hebraico. No português, a gente tem uma pronúncia frouxa, GAN, GAN, GAN. Mas no hebraico, se não pronunciarmos corretamente, o interlocutor, você está conversando com a pessoa, se não pronunciou corretamente, ela vai ficar na dúvida. O que você está falando? Gam ou GAN? Gam com M ou GAN com N? Neste caso, a palavra GAN, que também é muito importante na Bíblia, é a palavra jardim. Se eu quero dizer jardim... Por favor, professor. Sim. Isso. Se eu quero dizer jardim do Éden, Gan Eden, já estamos aprendendo uma expressão da Bíblia, logo lá do começo da Bíblia, de Gênesis, e um nome tão maravilhoso, né? Jardim do Éden, Gan Eden. E essa palavra Éden, que veio para nós no português, é exatamente o que está no hebraico, Éden. Então vai ser Gan Eden, jardim do Éden. A palavra jardim, que aparece muitas vezes na Bíblia, é essa, Gan, G-A-N. Ou seja, na prática, a palavra escrita com patar é só um tracinho, tem som de A, e escrita com camates também tem som de A. E aqui tem coisas que eu nem sei explicar por que às vezes está com camates, às vezes está com patar. Só quem tem muita prática na língua, porque os maçoretas, os sábios judeus que criaram o sistema, estabeleceram assim, que provavelmente lá nos tempos antigos havia alguma diferença de pronúncia, mas nós não temos como conferir isso hoje em dia. Na prática vai ficar como A mesmo, GAN, G-A-N, GAN, jardim. Muito bem. Vou pegar mais uma palavra. Está dando para ver bem? Afasta um pouco, professor. Ok. Aqui tem o Dalet. Dalet, D de dado. Aqui, respondendo a pergunta do irmão, outra vez, é outra letra que recebe dagueche, esse pontinho aqui dentro dela, que não muda em nada. É só a regra da escrita mesmo. Porque ela está no começo da palavra, recebe um dagueche aqui dentro, mas o D é D mesmo, D de dado, de Davi, não altera nada. Se estiver com ponto ou sem ponto, não altera nada. Vai ser a letra D. Nesse caso, D, o Kamatsu embaixo é som de A, DA, e o quadradinho no final é o Mem Sofit, de novo, M, D-A-M, DAM. Reforço isso, né? Fecha os lábios para pronunciar o M, DAM, D-A-M, DAM, que significa sangue. Outra palavra importantíssima no contexto bíblico, sangue. Dam. Dam é sangue. D-A-M.
M, dam. Muito bem. Vamos fazer mais uma leitura. A próxima palavra. Afasta um pouco, professor, e levanta um pouco. Levanta. Aí. Temos aqui a primeira consoante, é o ein. Lembrando que o ein não tem som. Então eu vou ler só o som do ponto que está aqui embaixo. Veja, o pontinho embaixo mais um iode. Aí eu repito aqui aquela prática do hebraico. Olha que manobra que a gente faz. Lê aqui, olha para baixo, olha para cima, em diagonal, e depois olha para a esquerda para outra consoante. É uma volta que a gente faz aqui para ler isso. Para baixo, diagonal, esquerda. Até que pega a prática e... Mas para a primeira vez, realmente, é uma manobra. Como o ein não tem som, e essa vogal, o ponto embaixo, mais um iode, é o hirik, como nós vimos naquele quadro das vogais, é um hirik, é som de i. Então eu vou ler o som do i, e aqui é o resh. É a metade de um quadrado, e aqui é arredondado em cima, é o R. É o R, resh. Então eu vou ler como ir. Na prática vai ser isso, ir, IR. Vai ficar igual a gente tem no português aqui, IR é imposto de renda, mas no hebraico, ir, porque o ein não tem som. Agora que a gente vai começar a entender como é que o aleph aparece, ou o ein, que não tem som, como é que isso funciona. Na hora de ler, a gente vai ler o som da vogal, porque o ein não tem som, mas a vogal está apoiada nele, ela só funciona aqui porque está apoiada na consoante, que é chamada consoante muda, ein. Então eu vou ler só o som da vogal, I, IR, ir. Ir é outra palavra importante na Bíblia, quer dizer cidade. Cidade, ir. Eu digo cidade de Tel Aviv, ir Tel Aviv. Cidade de Jerusalém, ir Jerusalém. Cidade de Nova York, ir New York. Cidade do Rio de Janeiro, ir Rio de Janeiro. E assim vai, né? Cidade, ir. Mais uma palavra, está dando para ver bem? Levanta um pouquinho e vai um pouquinho para a tua esquerda. Isso. Aqui temos, outra vez a palavra, a letra Beit. Aqui tem esse Rolam, com um ponto em cima é O. Esse é o O. É um Vav, que está com um ponto em cima é O. E outra vez o R, o Resh. Então vai ficar B-O-R, Bor. Bor. Bor, outra palavra frequente na Bíblia, Bor. Sepultura. Bor é a sepultura, é buraco. Interessante, temos a palavra buraco, com certeza tem origem no hebraico, é que a gente perde essa relação no português, porque buraco, pode ver que tem a raiz da palavra buraco, B-U-R, buraco. E o hebraico, bor, B-O-R, bor. Nesse caso, veja que o O é colocado do lado da consoante. Agora nós vamos ler de direita, esquerda, na linha, né, na horizontal. Aqui não teve o caso de ler para baixo. Aqui nós lemos na horizontal. Bor. B-O-R. Vamos ver a próxima. Está dando para ver? Pode levantar um pouco, por favor. Beleza. Aqui temos o iod. Iod é o som de I ou Y. Aqui outra vez o som do O, o Vav com ponto em cima é O.
E outra vez o mem, o quadradinho mem sofite, com o M final. I, O, M. Ou Y, né? Posso colocar como Y. I, Y, O, M. Yom. Yom. Veja que não é difícil de ler. Aqui, nesse caso, também estamos lendo na horizontal. Yom. Yom. Sempre juntando os lábios no final. Yom é a palavra dia. Outra palavra frequente na Bíblia. Logo no livro de Gênesis, no começo de Gênesis, ela aparece como uma das palavras fundamentais ali. Primeiro dia, segundo dia da criação, terceiro dia, Yom. Yom, dia. Em Israel, por exemplo, eles comemoram o dia da independência em Israel. Yom HaAtzmaut, o dia da independência. Próxima palavra. Está dando para Ok, visualizar? Certo. sim. Então, aqui tem a consoante Aleph. A vogal embaixo dela, 2 pontos, assim, um do lado do outro, é o E. É o tseire, tem som de E. E o quadradinho no final, outra vez, é o mem sofite. Se o Aleph não tem som, eu vou ler só o som do E mesmo. E. É aí que está o segredinho da língua, né? Aleph não tem som. Agora eu vou ler o som da vogal. E. EM, M. EM, M. M. Outra palavra importante que aparece logo no começo da Bíblia também, mãe. M. É curioso que o hebraico também tem, igual o português, a gente tem a palavra mãe e tem a palavra mamãe. O hebraico também usa isso. Essa aqui é a forma da palavra mãe, M. Outra coisa interessante, que é a palavra mãe, em quase todas as línguas, ela tem um M. Tem o M no português, mãe. Se é no inglês, mother, tem M. Que na verdade ela vem do grego mater, é com M também. Se vai para o alemão também tem M. No espanhol, madre, é M também. E o hebraico tem um M, só que no caso aqui, ele fica no final, M. E a forma popular que é usada no hebraico, para mamãe, é ima. Depois nós vamos ver a escrita da palavra ima, assim como tem no português. M, mãe. Ima, mamãe. É muito comum a criancinha pequena, assim como a criança, primeira palavra que a criança aprende, mamãe, fala mamãe. O bebezinho, né, começa a falar, é ensinado a falar mamãe, e ele vai falar ima, ima, mamãe. Mas a forma mãe é essa aqui, M, M. Aqui, a próxima palavra, temos a consoante Kof, a vogal está aqui no meio O, o vav com ponto em cima é O, e essa última enroladinha aqui é o L, Lamed. Então, o Kof é o som do Q, Q ou K, igual queijo, né? Então tem o Q, O, L, Kol. Outra palavra importante da Bíblia, Kol, Q-O-L, Kol. E o L também pronunciado, que o brasileiro também pronuncia um L final muito frouxo, como ou, né? Por exemplo, a palavra papel em português termina com L, papel, mas o brasileiro fala papel, e ela fica com um som vocálico, mas no hebraico não é o som vocálico, o L é L mesmo, é L, então é kol, tem que pronunciar o L, kol. Como Israel também, termina com L, Israel.
O L tem que ser pronunciado. Israel. E aqui, kol. Q-O-L, kol. Essa palavra significa voz. Por exemplo, a voz de Deus. Kol Elohim. Kol Adonai, a voz do Senhor. Kol Adonai, a voz do Senhor. Muito bem. Um pouco mais da prática aqui. Temos aqui a consoante P. Neste caso, o P precisa do ponto no começo da palavra. Se tirar esse pontinho aqui, esse dagueste de dentro, vai virar F. Nesse caso, faz diferença sim. P, patar, tracinho embaixo é A. Outra vez o R, resh. P-A-R, par. É igual a gente tem a palavra par em português, mas aí o som é esse, par. Mas o significado é outro. Par, no hebraico, é touro. Touro, par. P-A-R, par, é touro. Leio para baixo e depois para a esquerda. Par, touro. Mais uma palavra. Aqui tem a letra het, aquela gutural com som forte, bem arrastado, parece o alemão, igual Schumacher, né? Johann Sebastian Bach, esse arrastado na garganta, é o het. Aqui é o het, um kamatz embaixo é som de A, e aqui é o gimel. Aí vem essa curiosidade, o gimel está no final da palavra, não recebe o daguete dentro. Mas o som dele é o G do mesmo jeito, G. Hag. O het é bem arrastado, então eu vou forçar bem na garganta. Hag. Hag. Essa palavra significa festa, que outra palavra importante na Bíblia para se referir às festas de Israel, por exemplo, a festa de Páscoa. Hag Pesach. Então, as festas bíblicas, né? Hag, festa. Vamos mais uma palavra. Aqui temos esse redondinho. Veja que ele parece um nun sofite, mas aqui não é. Ele é mais redondo. Quando ele é mais arredondado, é o S, é o summer. É S. Aqui, o vav com ponto dentro é U. Quando o ponto está em cima, é O. O ponto está aqui de baixo, U. Vamos gravar isso, né? Se o ponto está em cima, é O. Se o ponto está de baixo aqui, U. S, U, S. Exatamente essa sigla que nós temos hoje no Brasil, desse Sistema Único de Saúde, SUS. Mas aqui não tem nada a ver com o Sistema Único de Saúde. A palavra SUS quer dizer cavalo. É outra palavra frequente na Bíblia, cavalo. SUS. Vai ficar mais fácil de gravar, é só lembrar do SUS aqui do Brasil. Fica fácil de gravar. S-U-S, SUS. Cavalo. Muito bem. Agora nós vamos voltar para a apostila. Alguém quer fazer pergunta? Comentar? Professor, são 10h18. Aí, de repente, o professor pode avaliar, nós ficamos de 10h30, dá uma parada, né? Aí o professor avalia se vai mudar de exercício, se seria bom dar um intervalo para dar continuidade. Mas o Zé Rubenil levantou a mão aí. Sim, pode falar. É coisa rápida, pastor. As vogais, para mim, sempre foram a maior dificuldade.
você tem um exercício que seja escrito, porque eu sei que tem um exercício no vídeo do pastor Levi colocou. Eu já vi aquele vídeo. Mas para decorar, eu prefiro um exercício escrito. Tem exercício escrito? Sim, eu vou enviar essa semana. Tem sim. Uma folha com uns exercícios, com a linha na folha, e ali você vai copiando a consoante com a vogal embaixo, para fazer essa prática de escrita, igual a gente faz no português, né? Começou pela consoante, você aprende a escrever o B, o C, o D, e depois aprende a formar a sílaba. C com A, K, B com A, B com E, B. Vamos fazer isso aqui no hebraico também. Eu vou enviar essa semana uma folha de exercícios, um PDF, e o aluno vai em casa fazendo esse treino, juntando essas várias possibilidades da consoante com a vogal do lado, para praticar. Só mais uma coisa, na minha prática de escrita, eu treinei do Aleph até o Kaf. E a letra que eu mais senti dificuldade foi o Yud, porque ele é muito pequenininho e fica estranho. Isso! Tem algum macete aí para o Yud? Se tiver, agradeço. Imagina a linha do caderno, ou duas linhas, né? Você vai escrever, apoia a letra. Em português a gente faz isso, apoia na linha de baixo, né? Tem letra que passa da linha de cima. O L, por exemplo, vai escrever um L, é uma letra longa para cima, mas no caso do Iod, quando for escrever, em vez de apoiar embaixo, na linha do caderno, apoia na linha de cima. Por exemplo, aqui, vamos voltar na palavra, vou voltar aqui na tela. Aqui está, né? Iod, veja, ele é a metade, se a gente imaginário aqui, está na metade entre as duas linhas do caderno. Porque as outras letras estão apoiadas na linha normal e o Iod é mais curtinho. Você pode desenhar da metade para cima. Vou mostrar aqui uma palavra. Outro exemplo. Pastor, só posso mostrar aqui como é que ficou o meu Yud? Sim. Eu não sei se vai dar para ver. Vai ser o penúltimo. Ah, tá. É isso, tá certo. Tá certo? Eu achei que ficou estranho. Ele é estranho, sim, porque o nosso cérebro não está acostumado a colocar uma letra no espaço, né? Nós somos treinados a escrever apoiando na linha. E o Iod é assim mesmo. Olha, observe essa palavra. Vou centralizar aqui. É uma das palavras que eu mencionei. Ó, B, A, I, mais um ponto embaixo. Olha o Iod aqui. I, e a última é T. B, A, I, T. Ó, Bait, casa. A palavra casa, que é tão frequente na Bíblia também, casa. Aqui eu fiz o desenho como uma linha mesmo, eu fiz essa linha aqui cinza, né? Para dar a ideia da linha do caderno. Veja que a consoante B está apoiada na linha normal, como a gente faz no português. O T também está apoiado na linha, mas o Iod não, olha onde ele está, lá em cima. É da metade para cima e apoiado na linha de cima. Deu para entender agora? Muito obrigado, pastor. Isso. Então, o que você fez aí, fez correto. Ok. Como é para a gente parar 10h30, pastor Levi, eu posso só usar mais um tópico ou a gente dá uma parada? O que você decidir, professor, o que for melhor. Tá certo. Então, já que o irmão perguntou sobre esse daguesh que fica dentro da letra, aqui está, exato, é o que eu disse, ó, já está aqui, é o próximo quadro, nós acabamos de ver o quadro do Shevá,
desses 2 pontinhos. E o próximo quadro está aqui, ó, Dagesh e Beged Kefet. Essa palavra Beged Kefet é o seguinte, é uma espécie de uma sigla. Beged Kefet. É um tipo de uma sigla mesmo, é mnemônica, palavra mnemônica, uma palavra inventada para representar essas consoantes B, G, T, K, P, T. Então, vamos ver essa explicação. 6 consoantes hebraicas tiveram inicialmente dupla pronúncia. Isso lá no passado, né? Então, entretanto, essa diferença só é mantida atualmente em 3 consoantes. Aquela questão de colocar o ponto dentro e mudar de som. A distinção se estabelece pela existência ou não de um ponto dentro das consoantes. Esse ponto é chamado de dagesh. Aqui ele tem esse nome, dagesh lene ou dagesh kal. Esse dagesh é esse ponto colocado dentro da consoante. Com o dagesh, a pronúncia é dura. E sem ele, a pronúncia é branda, igual o B. Tem a letra beit, colocou o B, o ponto dentro, é B, endurece o som B. Se eu tiro o ponto, fica V. Veja que a pronúncia é fraca, V. O mesmo ocorre com o P. Uma letra com som duro, né? P. Tirou o ponto de dentro, fica F. Aí ela enfraquece. Fica o som do F. Muito bem. As 6 consoantes que recebem esse dagesh no começo são essas aqui, ó. B, o Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Tav. Essas consoantes, por isso que é Beged Kefet, que é Beged Kefet. B, G, D, K, P, T. Por isso que é uma palavra mnemônica, né? Os próprios judeus usam isso, eles criaram uma palavra só para representar essas 6 consoantes. É um artifício, como se diz aqui, para memorizar consoantes. O B, G é o Gimel, D é o Dalet, o K é o Kaf, é o F o P sem ponto é F e o Tav é o T. 3 consoantes dessa mudam de som, se ficar sem dagesh. Vamos ver aqui. Com dagesh, o dagesh é o pontinho. O som é duro, é um som duplicado. E sem o dagesh é um som brando, ele fica mais fraco. Olha os exemplos aqui no quadro. Do lado direito, o som duro, né? O som mais forte. Beit. É o B de bola. Tirou o ponto de dentro, ficou veit. É o V como viola, violão. É um V, fica mais fraco. Aqui o Kaf, como capa. Som forte, está com ponto dentro. Tirou o ponto de dentro, ele fica arrastado, fica mais fraco. Raf. Como aparece, por exemplo, no russo, tem muito esse som. Mikhail. Ó, esse nome Mikhail, do russo, é o mesmo Michael do hebraico, que é o mesmo Michael, como Michael Jackson, é o Michael do inglês, e o brasileiro fala Michael, como aquele jogador de futebol, Michael, ou Micael. Aqui, nós temos essas formas no português. O português tem a forma Miguel, que é a mesma coisa de Micael. Michel é a forma francesa, né? Michel Temer. Michel é a forma francesa. Michael é a pronúncia do americano. Michael é a pronúncia original, que é o hebraico. Michail é o russo. Michael no alemão. Miguel. Michel. Ou a forma feminina Michele, Micaele. Qualquer nome desse, o significado é o mesmo.
No caso aqui, o som do russo é arrastado também, Mikhail. E a outra letra? É o P. Essa letra P, se tirar o ponto, é Fê. Ó, P de panela. Pegando o exemplo do português aqui para ficar bem fácil. P, panela. Tirou o P, tirou o ponto de dentro, fica Fê. Como a palavra família. Faca, favor, é o F. Sempre assim, tá com o ponto, o daguês dentro é o ponto. Endurece o som, P. Tirou o ponto de dentro, o som é brando, é mais fraco, Fê, como família. Aqui a gente dá uma paradinha para o intervalo. Ok, vou dar uma parada na gravação e depois, 10 minutos, depois eu retomo a gravação.